No começo, tudo parecia simples. A investigação tratou o bilhete como parte da rotina dela. Uma mulher organizada, cuidadosa, que sempre avisava quando saía. Só que, na reconstrução da linha do tempo, surgiu o primeiro detalhe estranho. Naquela noite específica, ela não tinha compromisso marcado. Não havia mensagem combinando encontro, nem histórico de chamada recente que justificasse sair às pressas. Mesmo assim, deixou um recado afirmando que voltaria antes das 22 horas. Essa pequena frase passou a ser o ponto de partida da história oculta daquele desaparecimento. Quando a polícia técnica analisou a cena, não encontrou sinais de arrombamento, luta ou invasão. A casa estava intacta, celular sobre a mesa, bolsa no sofá, chaves no lugar habitual. Para qualquer investigador experiente em casos de true crime, esse tipo de cenário levanta uma hipótese incômoda, saída voluntária ou alguém conhecido envolvido. E é aí que o bilhete ganha outro peso. Se ela pretendia voltar rápido, por que deixou objetos essenciais para trás? A família insistia que nada fazia sentido. Amigos contaram que ela parecia tranquila nas semanas anteriores. Nenhum conflito aberto, nenhuma ameaça conhecida. Mas, ao aprofundar o perfil comportamental, surgiram pequenas rachaduras. Conversas interrompidas quando alguém se aproximava. Um olhar perdido ao receber mensagens. Nada concreto o suficiente para acusar alguém, mas suficiente para plantar dúvida. Os investigadores começaram a analisar a caligrafia do bilhete. Era dela, sem dúvida. Porém, a pressão do traço parecia diferente, mais pesada, como se tivesse escrito com pressa ou tensão. Especialistas em grafoscopia apontaram algo curioso. A inclinação das letras sugeria hesitação. Pode parecer exagero, mas em investigações criminais, cada detalhe conta. O que parecia um simples aviso, agora soava como um possível sinal. Enquanto isso, câmeras de segurança da rua mostraram apenas um carro passando devagar pouco antes do horário estimado da saída. Não havia imagem clara da placa. Apenas um contorno escuro, quase invisível na penumbra. Coincidência ou parte do enredo? A polícia começou a cruzar dados de vizinhos e conhecidos. E foi então que apareceu o nome de alguém que tinha acesso livre à casa. Essa pessoa afirmava não ter visto nada, dizia que a relação era tranquila, mas o histórico de mensagens entre os dois revelava conversas apagadas recentemente. Não é crime apagar mensagens, mas é um comportamento que, em um contexto de desaparecimento, chama a atenção. E aqui a história deixa de ser apenas sobre um bilhete e passa a ser sobre confiança. Dias viraram semanas. A mídia pressionava, a cidade comentava, o mistério se espalhava como fumaça. E a pergunta que ecoava era sempre a mesma. O que ela quis dizer com "volto antes das 22 horas"? Porque até aquele momento ninguém conseguia provar se aquilo era apenas rotina ou um aviso disfarçado. Então veio a descoberta que mudou o rumo da investigação. Um registro de ligação, feito poucos minutos antes do horário estimado da saída. Uma chamada curta, quase silenciosa, para o mesmo número que aparecia nas conversas apagadas. E ali, diante da frieza dos dados, o bilhete deixou de ser um recado inocente e começou a parecer parte de um plano maior. Se você está acompanhando essa investigação comigo, talvez já esteja percebendo que, em histórias reais como essa, o que parece comum quase nunca é. E antes de avançarmos para a peça que realmente conecta o bilhete ao que aconteceu depois das 22, respira fundo, porque o próximo detalhe muda completamente a forma como essa história vinha sendo contada. Então, quando os investigadores cruzaram o horário da ligação com o momento em que o carro escuro foi visto na rua, a peça final começou a se encaixar. O bilhete não era apenas um aviso de rotina, ele estabelecia um limite de tempo. Volto antes das 22 horas.
Aquela frase criava uma janela perfeita. Se ela não estivesse de volta depois daquele horário, ninguém estranharia imediatamente. O plano dependia disso. O que parecia uma mensagem inocente era, na verdade, parte de uma construção fria e calculada. E quando a polícia conseguiu provar que a ligação anterior ao desaparecimento vinha da mesma pessoa que esteve próxima da casa naquela noite, o enredo deixou de ser mistério e virou crime. No fim, o detalhe que ninguém entendeu estava à vista o tempo todo. Não foi o sumiço que revelou a verdade, foi o bilhete na geladeira. E se você chegou até aqui é porque entende que, em histórias reais, de investigação e mistério, são os pequenos sinais que derrubam as grandes mentiras. Se essa história te fez repensar quantas vezes um detalhe pode esconder algo maior, comenta aqui embaixo. Os detalhes falam. Isso ajuda a manter vivo esse tipo de narrativa que mergulha fundo no que parece comum. Se inscreve no canal para continuar explorando histórias ocultas, investigações sombrias e sinais ignorados que mudam tudo. E já olha para a tela, porque o próximo caso começa com uma frase ainda mais simples e termina de um jeito que ninguém esperava.